Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que Deus continue abençoando a tua vida e através desse ensino bíblico no seu lar, nós estaremos trabalhando sobre o ensino bíblico sobre a cura divina e estamos dando continuidade a esse momento. Na aula passada, eu ministrei sobre as 4 facetas da fé que operam a cura divina. Falei sobre a fé do enfermo, sobre a fé dos parentes ou dos amigos, sobre a fé de quem ministra e também a fé da congregação, aonde está sendo processada aquela oração ou aquele pedido de oração para a cura divina. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem escuta a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sim, esse vai ter fé, porque a fé vem através daquilo que nós lemos ou daquilo que nós ouvimos. Em segundo lugar, nós precisamos entender e conhecer a vontade de Deus no caso específico. Nós precisamos saber se é da vontade de Deus curar ou não curar aquele enfermo. Deus quer curar. Nós precisamos, eu tenho visto muito isso em várias ocasiões, quando pessoas, familiares até, creem ou lutam para que haja a ressurreição daquela pessoa ou a cura daquela pessoa e a pessoa às vezes falece. Então, muita gente fica indignado com Deus. Muita gente fica de uma forma tal que parece que não quer mais acreditar em nada, não quer acreditar em Deus e disse que Deus não existe ou porque Deus não atendeu as orações ou porque foi tanta fé e as pessoas ficaram decepcionadas com Deus. Nós precisamos entender uma coisa, que Deus é soberano em tudo que é e Ele em tudo que Ele faz. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus específica para aquele caso. Deus quis curar, Deus não quis curar, Deus queria levar aquela pessoa, Deus trabalhou na vida daquela pessoa e o recuperou e o levou para si. Nós precisamos entender que a soberania de Deus acerca das enfermidades é Ele que faz. Isso não é para a glória do homem, isso não é para um show da fé, um show de curas. Isso não é específico para esta ou aquela igreja ou este ou aquele pregador. Devemos ter muito cuidado com isso, porque acima de todas as coisas é Deus que está reinando, é Deus que tem a autoridade para curar as enfermidades. As enfermidades, elas são consequência universal de um pecado, do pecado de Adão e Eva, da desobediência deles. A Bíblia Sagrada disse que por um homem só entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte. Então, consequentemente, as enfermidades entraram também. Quando houve a queda do ser humano lá no Jardim do Éden, as enfermidades vieram junto. As enfermidades são consequência direta do pecado universal. As enfermidades em particular, aí vamos para o caso específico. Vamos para a pessoa que está enferma, que pode ser você, um parente seu, um amigo seu, que você está orando, que você está pedindo a Deus para curar. E não adianta misturar e ir para uma religião, para outra, em busca de desesperadamente a cura do elemento. E por último, talvez, eu vou clamar a Deus, eu vou procurar por esta ou por aquela igreja, por este ou por aquele padre, por este ou por aquele pregador. Não adianta isso. Você precisa ter a certeza e a segurança de que é Deus que tem o controle da saúde, da vida nas suas mãos. Primeiro, todas as enfermidades em particular, elas obedecem pelo menos 4 princípios. O primeiro princípio é a consequência direta do pecado na vida do enfermo. Uma pessoa que viveu toda a sua vida fumando e que agora chegou num ponto extremo e que os seus pulmões estão totalmente destruídos e não há solução para aquilo ali, segundo a medicina. Ou nós precisamos entender uma pessoa que viveu toda a sua vida, desde jovem, nas drogas ou na embriaguez, e que através dessa embriaguez destruiu o seu fígado, por exemplo. Ele teve cirrose hepática e talvez ele morra disso. Isso já aconteceu no meu ministério pastoral. A pessoa aceitou Jesus, a pessoa foi um crente fantástico, excepcional,
com muita fé em Deus, mas a enfermidade foi muito forte sobre ele. As consequências, os seus pecados foram perdoados, mas a consequência dos pecados, nós mesmos temos que colhê-las. Nós temos que tomar também uma outra coisa que a Bíblia Sagrada fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Tomar a ceia do Senhor indignamente. O apóstolo Paulo disse, por causa disso, existe entre vocês muitos que estão doentes e outros que dormem. A palavra dormir aí é uma figura de linguagem aonde está dizendo muitos que morreram ou que estão morrendo. Então, tomar a ceia do Senhor indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, o pão e o vinho que fazem parte da ceia do Senhor, os crentes que estão me ouvindo sabem realmente de que eu estou falando? A Bíblia Sagrada disse que produz um castigo sobre si mesmo. Ele atrai uma situação negativa sobre si mesmo. O terceiro ponto é que a enfermidade pode ser um propósito de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daquele enfermo. No Evangelho de João, no capítulo 9, traz uma situação interessante. Um cego de nascença. Então, os discípulos de Jesus, como muitos judeus tinham a ideia, que a pessoa se nascia cego era porque ou ele tinha pecado em uma vida anterior, ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Então os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, quem pecou? Os pais dele ou ele que pecou? Ora, para que nascesse cego? Claro, o pecado ele é consequência de uma vida vivida e não de uma vida que ainda irá viver. Também ele não é transmitido através de encarnação. Isso contraria o princípio da palavra de Deus. Então, deixa-me explicar uma coisa. Jesus olha para os seus discípulos e disse, nem os pais dele pecaram para isto aí, e nem ele também pecou, talvez em vidas passadas, para que nascesse cego. Mas esta enfermidade veio sobre ele para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender que existem coisas que são para a glória de Deus. Em quarto lugar, espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, que os teólogos discutem em milhares de coisas, existem várias propostas acerca disso aí. Que ele disse que tinha um espinho na carne, que ele pediu por 3 ocasiões diferentes ao Senhor que tirasse aquele espinho, mas o Senhor Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, disse Jesus, se aperfeiçoa nas tuas debilidades. Você precisa entender que se tem alguma enfermidade que você já orou, que já pediu, que já clamou, que o Senhor tirasse da sua vida e não foi removida, você precisa entender que talvez seja o teu espinho na carne, que você precisa conviver com ele, mas glorificando a Deus. O Senhor que dá o espinho na carne, aperfeiçoa a tua vida nas tuas fraquezas, pela sua presença e pela sua glória. Quais são os impedimentos ao ministério da cura divina hoje? Por que oramos tanto e o Senhor não cura? Primeiro, ausência de poder espiritual. Talvez exista muita gritaria, mas pouco poder. Talvez exista muito auê, muita coisa chamando a atenção, mas pouca autoridade espiritual. Segundo, ausência de exercício espiritual de fé por parte da congregação, por parte da igreja, por parte de nós, os crentes em Cristo Jesus. Essa ausência de fé, a qualquer momento, está enfermo, corre para o médico, corre para o hospital. Claro, médicos e hospitais estão feitos para isso. Quantas vezes eu estou enfermo e há momentos que sim, que eu posso orar. Há momentos que eu peço para alguém orar por mim, que me cerque de oração porque eu estou enfermo. Mas há momentos que eu tenho que ir ao hospital, que eu tenho que tomar uma vacina, que eu tenho que tomar uma injeção para passar uma dor. Eu mesmo já estive várias vezes em hospitais para fazer uma cirurgia. O que foi que aconteceu? Falta de fé? Não, uma confiança de que Deus também pode usar a mão dos médicos e os medicamentos. Mas nós precisamos ter exercício espiritual. A fé, ela só vai atuar, ela só vai agir se nós exercitarmos. E quando é que nós exercitamos? Quando nós estamos precisando, quando nós estamos numa prova, quando nós estamos numa calamidade. Então é aí que a nossa fé ela vai ser provada. Terceiro lugar, sabe por que existe impedimento à cura divina hoje? É porque muita gente está preocupada com a sua reputação. Não, eu não vou orar. Isso já aconteceu comigo.
Eu não vou orar por aquela pessoa especificamente, aquele paralítico, porque se Deus não curar, que vergonha eu vou passar? Que tristeza eu vou passar? Caso Deus não opere. É uma preocupação pela nossa reputação e não uma preocupação pelo nome de Deus ser glorificado. Mas existe um outro tipo de impedimento, que esse é o que está ocorrendo nos dias atuais. O desconhecimento bíblico da vontade de Deus em operar em nossos dias. Nós estamos tão tecnológicos, nós estamos tão intertidos com as coisas desta vida, tão embaraçados com situações deste mundo, com tantas coisas, televisão, internet, redes sociais, que nós tiramos a nossa visão daquilo que é divino, da palavra de Deus, de dobrar os joelhos ao lado da nossa cama e orarmos, de confiarmos na autoridade espiritual de Deus. E muitas vezes nós erramos nisso. Deus opera quando o seu povo clama. Está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por último, o impedimento para o ministério da cura divina hoje é o medo de que nós sejamos criticados por amigos ou por inimigos. Se os nossos métodos serão aceitos ou serão rejeitados. Se a nossa oração vai ser motivo de crítica e hoje talvez com tudo filmado através dos celulares, se não acontecer, nós vamos ficar muito preocupados. Mas amigo, irmão em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não mudou. Nós mudamos, mas em livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, disse: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. E crendo nessa palavra, com certeza, nós vamos crer também que o Senhor vai operar milagres na tua vida e no teu ministério. Creia nessa palavra. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula.